Olá, estudantes! Tudo bem? Quanto tempo que eu não apareço por aqui, não é mesmo? Mas eu tenho quase certeza que vocês ainda lembram do meu nome. Ah, não lembram? Não tem problema, eu falo novamente. Eu sou a professora Sandra e hoje eu estou aqui para mais uma vez conversarmos na nossa aula de famílias e direitos humanos. Vamos lá? Vamos começar? Estão prontos aí? Então vamos em frente. Olha só, se a gente fizer uma retrospectiva desse ano, afinal já estamos quase no finalzinho de 2021, quantas coisas nós aprendemos em 2021? Vamos lembrar? Nós começamos a nossa primeira aula, que inclusive foi comigo. Nós falamos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembram quanto tempo ela tem, como que ela surgiu? Lembram daquela história? Depois disso, nós tivemos aula sobre Nelson Mandela com a professora Patrícia, da Wangari Maathai também com a professora Patrícia, lembram? Aquela que transformou a realidade lá da sua comunidade? Então, e depois nós falamos já sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, falamos sobre os povos originários, lembram professora Suzane, professora Daniela, e outras mais, né? A professora Valéria também veio falar sobre isso. Falamos sobre o tupi que a gente fala. Ah, essa aula foi muito bacana. Quantas coisas a gente descobriu do nosso dia a dia que a gente nem imaginava, não é mesmo? Pois é, esses todos são assuntos da Cefar. Cefar? O que é isso, professora Sandra? É a Coordenadoria de Equidade, Famílias e Rede de Proteção, onde eu trabalho dentro da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba. E aqui na nossa coordenadoria, essas são as nossas temáticas. Nós nos preocupamos e nós estudamos e trabalhamos pelos direitos humanos, pelo respeito à diversidade, pelo respeito, pela igualdade e por todas as outras temáticas que às vezes parecem muito complicadas, não é mesmo? Pois é, a gente fala de rede de proteção, a gente fala de conselho tutelar, são todas essas as temáticas aqui da Cefar. Isso mesmo. Então eu não tenho como dizer para vocês qual de todos esses temas que nós estudamos até hoje que é o mais importante, porque todos eles falam de uma única coisa, falam de mim e de vocês. Isso mesmo, dos nossos direitos, dos nossos deveres e do respeito a todos nós como seres humanos. Mas, do que será que nós vamos falar hoje? Vocês têm uma ideia? Não? Então eu vou dar uma pista, vamos lá? Olhem aqui na tela. Um monte de quadradinhos coloridinhos. O que será que é? Vou tirar o primeiro, vamos ver se vocês conseguem adivinhar. Na nossa aula de hoje, no título da nossa aula de hoje, tem a letra O. Outra, S. Mais uma, A. O T, outro T, um E, um U e por final, mais um T. Vocês já conseguiram perceber? Assim, rapidamente? Não? Não tem problema, eu vou dar um minutinho para vocês desembaralharem essas letras e tentarem descobrir do que é que nós vamos falar hoje. Vamos lá?
Muito bem, tenho certeza que vocês conseguiram desembaralhar essas letras e chegaram ao tema da nossa aula de hoje. Vamos ver quem acertou? Olhem aqui, isso mesmo, acertou quem encontrou a palavra estatuto. Estatuto? O que será que é um estatuto? Quais os tipos de estatuto? Para que é que eles servem? Qual a importância deles em nossa vida? Nós vamos descobrir tudo isso e muito mais na nossa aula de hoje. Mas, antes, eu preciso que vocês anotem aí o nome da nossa aula e a data de hoje. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já se encontra. Muito bem, copiaram então? Agora eu vou convidar vocês a ouvirem comigo, junto com um videozinho que nós preparamos, um poema que chama O Estatuto do Homem. É um poema, como eu acabei de falar, então ele não é um estatuto verdadeiro. Ele foi retirado desse livro aqui, ó, Faz Escuro, Mas Eu Canto. É um livro muito antigo e o nome do poeta é Tiago de Mello. Tiago de Mello é um dos principais poetas brasileiros. Isso mesmo. E ele já é bastante idoso, né? Ele já está aí com 95 anos de idade e tem poemas e livros publicados em mais de 30 idiomas aí mundo afora. Vamos ouvir juntos este poema? Então, escutem aí que eu vou escutar aqui e a gente já conversa sobre ele. Tiago de Mello, Os Estatutos do Homem. Artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança.
Artigo 4º. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Artigo 5º. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6º. Fica estabelecida durante 10 séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías, e o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 7º. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraldada na alma do povo. Artigo 8º. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo 9º. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que sobretudo tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 10º. Fica permitido a qualquer pessoa, qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Artigo 11º. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12º. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Artigo 13º. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Então, gostaram? Pois é, vou contar para vocês rapidamente a história desse poema. Ele escreveu há muito tempo, quando o Brasil vivia aquele período da ditadura. Isso mesmo, por isso que ele fala tanto em que fica decretado o direito dos homens. E quando ele está falando em direito dos homens, ele está falando de todos nós, né? Todos e todas. Ele está falando como espécie, onde todos temos direito a desfrutar da liberdade, a desfrutar da vida, das relações humanas com serenidade, com tranquilidade, sem precisar viver o medo daquela época. Ele foi exilado, ele se mudou para o Chile, onde ele conheceu Pablo Neruda, que é um outro poeta. Mas isso é uma outra história, certo? Vamos em frente então? Quando a gente escuta o poema do Tiago de Mello, a gente escuta algumas palavras que são típicas dos estatutos. Por exemplo, decreto, como, por exemplo, fica definido, como outras, digamos assim,
agora é regra, agora isso tudo vale. Isso são palavras que são típicas dos estatutos. Isso mesmo. Então vamos em frente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, o que é um estatuto. Tenho certeza que se eu perguntar para vocês, lá na cabeça de vocês, já deve entrar alguma coisa aí, não é mesmo? Tenho certeza que vocês já ouviram falar de estatutos. Vamos ler juntos aqui na nossa tela, então, o que o dicionário nos fala sobre um estatuto. Estatuto: texto com regras que organiza e regula o funcionamento de algo, coletividade, organização, empresa, sociedade, escola, comércio. Pode ser também uma lei orgânica ou regulamento de um estado, uma associação. O Estatuto dos Funcionários Públicos, por exemplo. Isso mesmo, nós servidores públicos temos um estatuto. Mas eu sei que vocês já conhecem alguns. Vamos ver quais são os mais conhecidos? Olha só, ECA. Mas olha, eu posso garantir que em algum momento da vida escolar de vocês, ou na vida mesmo no dia a dia, vocês já ouviram falar do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é um dos mais antigos estatutos que nós temos aqui no nosso país. Vamos conhecer outro? Estatuto do Idoso. Já ouviram falar? Conhecem esse texto? Não? Não tem problema, a gente vai ter uma aula sobre ele. Estatuto das Assembleias de Deus no Brasil. Olha, é um outro tipo de estatuto. Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná. Estatuto do Refugiado. Você imaginava que isso existia? Pois é, vamos ver outro. Estatuto da Igualdade Racial. Se vocês ainda não tiveram essa aula, já vão ter. E vai ser uma aula muito bacana. Vamos ver mais um? Estatuto do Torcedor. Esse eu tenho certeza que também vocês já conhecem. Viram só quantos estatutos eu trouxe para vocês em menos de 5 minutos de aula? E tem muitos outros que a gente já vai descobrir. Mas tem estatutos diferentes, não tem? Só pelo nome deles, a gente já consegue perceber que os estatutos são diferentes. Vamos lá então? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história? Os tipos de estatutos. Professora Sandra está contando para vocês, então, que existem pelo menos 2 tipos. Isso mesmo. Dentro da organização do direito aqui no Brasil, nós podemos categorizar eles em 2 tipos, em estatutos sociais e em estatutos legislativos. Vamos entender um pouquinho mais sobre os estatutos sociais. Então, o estatuto social é aquele utilizado pelas sociedades em ações, cooperativas, entidades sem fins lucrativos. Por exemplo, eu posso ter um estatuto lá da minha escola, eu posso ter um estatuto da minha igreja, eu posso ter um estatuto da associação do meu bairro e tantos outros dessa forma. Mas nós também temos os estatutos legislativos, que são aqueles que descrevem leis que são criadas e aprovadas pelo Poder Legislativo e sancionadas pelo Poder Executivo. Isso mesmo. Vamos fazer agora uma rápida passagem aqui, um quiz. Eu vou mostrar para vocês aqueles estatutos que eu acabei de mostrar e nós vamos tentar entender se ele é social ou se ele é legislativo. Vamos lá? O ECA. Será que o ECA é um estatuto social ou ele é um estatuto legislativo? Pensaram aí rapidinho? Isso mesmo, ele é um estatuto legislativo. Vamos para o próximo? O Estatuto do Idoso, ele é um estatuto social ou ele é legislativo? Pensaram? 1, 2, 3 e... acertou quem disse que ele é legislativo. Vamos para mais um? Os Estatutos da Assembleia de Deus do Brasil.
A gente sabe que tem social e que tem legislativo. Qual será que é esse? Já pensaram? Isso mesmo, ele é um estatuto social. E o Estatuto da Igualdade Racial? Qual será que ele é? Muito bem, ele é legislativo. Então, vamos em frente e vamos conhecer o Estatuto do Torcedor. Será que ele é um estatuto social, porque ele pertence a algum clube de futebol? Ou será que ele é legislativo? Ele é legislativo, porque independente do time para qual eu torço, eu sou também regida como torcedora por esse estatuto. Interessante isso, não é mesmo? A gente saber essa diferença. Por exemplo, se eu estou falando do estatuto lá da igreja, como nós vimos aqui, o estatuto da igreja, os próprios membros da igreja podem se reunir e fazer uma alteração no estatuto. Claro, isso tudo regimentado, certinho, né? Mas, por exemplo, no Estatuto do Torcedor, basta, por exemplo, os torcedores aqui de Curitiba se reunirem e quererem mudar? Não, não basta. É um processo muito mais amplo. Mas como será, então, que surgem os estatutos? Como será que isso tudo acontece? Nós vamos falar a partir de agora do Estatuto Legislativo. Isso mesmo, desses que valem como leis aqui no nosso país. A gente tem que pensar que a gente tem então a nossa Constituição Federal. A partir da Constituição Federal, que garante o direito de todos os brasileiros, que garante as obrigações de todos os brasileiros, surgem as necessidades dos estatutos. Como vocês puderam perceber ali, nós temos o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Diversidade Étnico-Racial, o Estatuto do Migrante, que são, como a gente vai ouvindo os nomes, a gente já consegue perceber, não é mesmo? São grupos de seres, né? Grupos de pessoas. Então, esses estatutos, eles organizam, regulamentam, dão direitos e deveres a determinados grupos. Normalmente são grupos que necessitam de uma atenção especial. Isso tudo acontece por meio da participação popular, normalmente acontece em audiências, acontece em votações populares, até que chegue no momento em que esse decreto ele é assinado. Isso mesmo, né? Só que tem uma coisa que a gente não pode esquecer: nunca um estatuto pode ser contrário a um princípio da nossa Constituição, que é, como todos vocês já ouviram falar, a nossa Carta Maior, né? A nossa Carta Magna. Isso mesmo. Vamos em frente, então? Características de um estatuto. Vamos ler juntos aqui na nossa tela. Então, olha só, um estatuto ele tem que obrigatoriamente atender a um grupo de pessoas ou organizações. Ele tem que regulamentar ações referentes a um grupo de pessoas de um mesmo território ou sociedade. Normalmente, a construção é coletiva, envolvendo todos os setores da sociedade. Quando a gente fala aqui nesse segundo item ali, que ele regulamenta um grupo de pessoas do mesmo território ou sociedade, quer dizer o seguinte: o nosso estatuto, por exemplo, do torcedor, ele vale no nosso país. Nos países vizinhos, ele já não tem o mesmo significado. Da mesma forma, o nosso estatuto do idoso, o nosso estatuto do migrante e assim por diante, a não ser que se assinem tratados internacionais. Mas aí é uma outra história, não é mesmo? Então agora nós vamos em frente. Eu vou mostrar aqui para vocês um texto. Eu vou ler para vocês. Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Eu vou dar para vocês 10 segundos para que vocês pensem sobre qual dos estatutos que a gente está falando ao ler esse texto aqui. Vamos lá? Pensem aí e eu já volto com a resposta.
Muito bem. Pensaram? Sobre qual estatuto será que esse trecho, este parágrafo está falando? Muito bom, vamos ver? Ele está falando lá do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Olha só que interessante, né? Então, dentro lá do texto, tem um determinado momento que fala que a pessoa com deficiência tem direito, então, a decidir sobre o número de filhos que ela quer ter. Interessante, não é? Vamos ler mais um pedacinho? Vamos ver agora esse segundo texto aqui. Direito de sair, de permanecer e de reingressar em território nacional, mesmo enquanto pendente pedido de autorização de residência, de prorrogação de estada ou de transformação de visto em autorização de residência. Apenas lendo a gente já consegue ter uma ideia, né? Mas novamente eu vou dar 10 segundinhos para vocês pensarem, mas vou dar uma dica antes. Faz parte de um dos estatutos que eu já citei aqui na nossa aula de hoje. Pensem aí e eu já volto com a resposta. Muito bem, conseguiram pensar? Essa foi fácil, né, professora Sandra? Claro, olha só, basta a gente pensar, voltar, entrar novamente no território nacional. Nós estamos falando então do qual estatuto? Isso mesmo, do Estatuto do Migrante. Esse estatuto ele é muito importante, né, para que a gente entenda e para que os nossos migrantes, ou seja, as pessoas que chegam no nosso país, tenham também o seu direito garantido. Aliás, isso é um assunto muito bom para a gente estudar lá com o nosso professor na escola, para a gente debater com os nossos amigos, porque hoje em dia nós temos um número muito grande de pessoas migrantes, às vezes até mesmo aí na sua escola, um colega sentado ao seu lado pode ser um migrante, porque nós temos vários grupos, né? Nós já tivemos uma aula onde a gente falou da lei de imigração brasileira, onde todos eles têm os seus direitos, onde o migrante tem os mesmos direitos que um brasileiro que nasceu aqui mesmo no Brasil, né? Então a gente precisa aprender também a respeitar os direitos do migrante. Vamos ler mais um trecho? Olha só, vamos ler juntos, leiam aí na tela de vocês. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher. Interessante esse texto, né? Ele não dá tanta pista quanto o anterior dava. Mas de qual estatuto será que nós estamos falando aqui? Pensem aí, 10 segundinhos para vocês e eu já volto com a resposta. Então, conseguiram? De qual estatuto nós estamos falando aqui? Mulher, gestante, parto. Será que é um estatuto sobre mulheres? Não é não. Nós estamos falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vejam, desde antes do nascimento, o nosso estatuto já se preocupa com o bem-estar. Isso mesmo, porque a garantia aos exames pré-natais, que são aqueles que a mamãe gestante tem que fazer todo mês para ver se está tudo bem com a sua saúde, com a saúde do seu bebê, já estão garantidos lá no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Da mesma forma, o direito à escolha do parto, a saber em qual maternidade vai ter o seu bebê, porque isso tudo faz parte também da saúde da criança. Exatamente. Então esse cuidado todo está garantido lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos agora ao nosso último texto. Vamos ver. Em casos excepcionais,
de grave tumulto ou necessidade de laudo médico, os relatórios da partida poderão ser complementados em até 24 horas após o seu término. Ah, essa ficou fácil, né? Mas mesmo assim, vou dar um minutinho para vocês. Minutinho não, 10 segundos. Pensa aí rapidinho que eu já volto. Fácil, né? Com certeza, eu tenho certeza absoluta que vocês acertaram, que nós estamos falando do Estatuto do Torcedor. Isso mesmo, né? Como o próprio texto ali fala, em casos urgentes de grave tumulto num estádio de futebol, que a gente sempre torce para que não aconteçam e que a gente sempre faz campanhas, né, para que o torcedor vá aos estádios, mas que mantenha tranquilidade, que mantenha paz nos estádios. Mas, se acontecer qualquer incidente, o que pode acontecer? O relatório da partida pode ser entregue em até 24 horas. Tá lá no nosso estatuto isso. Interessante esse texto, né? Agora, olha só, estudantes, se a gente for parar para pensar, aqui no Brasil nós temos diversos outros estatutos, cada um com a sua especificidade de acordo com o público que ele vai atender. O Estatuto do Idoso fala determinadas situações, assim como o ECA fala outras, o Estatuto da Pessoa com Deficiência fala outras, e assim por diante. Agora eu vou falar para vocês o seguinte, nós vamos fazer uma brincadeira, porque nós já estamos nos encaminhando aí para o finalzinho da nossa aula, não é mesmo? Nós vamos descobrir alguns outros estatutos, e para isso nós vamos fazer um jogo. Isso mesmo, eu vou dar para vocês um quadro onde tem a letra e o símbolo, e daí a palavra somente com o símbolo. E vou dar um tempinho para que vocês possam descobrir. Então olhem aí nessa nossa primeira tela. Então aqui em cima nós temos todas as letras do nosso alfabeto. E embaixo nós temos o nome de um estatuto. Vou dar um tempinho para que vocês consigam descobrir. Vamos ver quem é que está bem esperto e consegue acertar. E aí, conseguiram? Ah, é muito fácil, né? Vamos pensar juntos aqui a resposta? Olhem aí. Estatuto da Cidade. Vocês imaginavam que isso existia? Um Estatuto da Cidade? Pois é, existe. E vale a pena a gente ir lá conferir esse estatuto. Vamos para o próximo? Olha lá. Esse tem um nome bem comprido. Vamos ver quem consegue resolver essa charada.
E aí, nome comprido, não é mesmo? Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse estatuto também é muito importante. Ele regulamenta muitos direitos que nós, que não temos nenhuma deficiência, também somos afetados, ou porque precisamos garantir o direito de outras pessoas, ou porque precisamos respeitar o direito de outras pessoas, até mesmo o direito de interação. Isso mesmo. Vamos para o próximo? Olha lá, esse já é um nome um pouquinho mais curto. Do qual será que nós estamos falando? Tempinho para vocês descobrirem essa charada. Muito bem, descobriram? Tenho certeza que vocês estão lá com a pulguinha atrás da orelha, não estão? Porque nós estamos falando agora de um Estatuto do Estrangeiro. Mas, professora Sandra, você não falou até agora há pouco Estatuto do Migrante, agora está falando de Estatuto do Estrangeiro, mas não é a mesma coisa? Não é não, gente. Estrangeiro são todas as pessoas que vêm para cá, independente do motivo. O Estatuto do Migrante fala de uma outra condição de vinda para o nosso país. Por isso, são dois estatutos diferentes. Vamos para o nosso próximo enigma. Olha lá, que estatuto será que é esse? Um tempinho para que vocês consigam descobrir. Vamos lá! Muito bem, conseguiram descobrir mais ou menos como aconteceu agora com aquela situação do Estatuto do Estrangeiro e Estatuto do Migrante. Agora, essa resposta traz a mesma dúvida, não traz? Porque nós estamos falando do Estatuto da Juventude, mas não tem o ECA? O ECA não quer dizer Estatuto da Criança e do Adolescente? Pois é, mas é que a jovem, na verdade, vai uma faixa um pouquinho
pouquinho mais para frente. Por isso, também foi necessário estabelecer um estatuto para a juventude. Puxa vida, quantos estatutos, né? E nós poderíamos continuar aqui, porque tem muitos outros ainda vigentes no nosso país atualmente. Eu poderia fazer ainda muitas charadas, mas infelizmente o nosso tempo de aula está acabando. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou lançar para vocês um desafio. Vamos lá? Esse desafio é o seguinte: vocês vão, não precisa ser agora não, depois, quando vocês tiverem um tempo, até mesmo quando vocês estiverem de repente lá na escola numa atividade presencial, vocês vão levar qual estatuto que vocês têm mais curiosidade de aprofundar os seus estudos. Isso mesmo. Que tal a gente fazer um estudo? Eu posso, por exemplo, querer estudar mais o Estatuto do Idoso, porque de repente eu tenho um idoso lá na minha casa, ou sei lá, de repente o Estatuto da Pessoa com Deficiência ou da Diversidade Racial. Por que a gente não pode, então, aprofundar nossos conhecimentos nesse estatuto, que é aquele estatuto que eu tenho uma maior curiosidade e uma maior vontade de aprender? Exatamente. Então, o que é que vocês vão fazer? Agora chegou a sua vez. Você vai fazer uma pesquisa. Você vai, então, descobrir quando que surgiu esse estatuto que está lhe causando maior inquietação, por que ele surgiu, qual é o público que ele atende. Por exemplo, o Estatuto do Idoso. Quem é esse idoso? Ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quem é esta pessoa com deficiência? Por que é que foi necessário que surgisse um estatuto? Correto? Então vocês vão fazer essa pesquisa para o crescimento pessoal de vocês, porque é sempre muito bom, como brasileiros, como cidadãos, a gente conhecer quais são as leis que estão em vigor no nosso país. Sempre estar bem informado quanto a isso é um direito nosso e um dever nosso também. Ok? Então fica aí o meu desafio para vocês. Se vocês fizerem essa pesquisa e quiserem me procurar aqui na Cefar e me mandar essa pesquisa, pode mandar. O meu e-mail é cefar@curitiba.pr.gov.br e eu fico esperando. Um grande beijo para vocês, se cuidem, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.